Muito bem, tá gravando. Bem, creio que vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu tenho um documento que o professor Marcelo me enviou. Esse documento, ele tá marcado em vermelho que vocês já estudaram, né? Primeiro e segundo bimestre, é uma disciplina anual, então vocês já estão bem mais adiantados. E eu só queria que vocês me confirmassem, né? Vou aumentar o zoom aqui para dar uma ajuda. Que toda essa parte aqui já foi realmente vista, a introdução de histórico, sistema de computação, memória cache, memória interna, externa, entrada e saída e aritmética do computador. É isso aqui mesmo, todo mundo tá alinhado com esse conteúdo. Sim. Se você quiser também, professor, a gente pode até passar o link da a última aula de AC para você se Não, contextualizar aí. tranquilo. Eu acho que Mas é isso aí. é que daí parou aqui mesmo, né? Representação de ponto flutuante, esse tipo de coisa, né? Que daí eu vou começar, a partir da próxima semana, eu já vou começar com conteúdo de instruções. Realmente, falar de instruções, operandos, tal, que é aqui o tópico número 8. Tranquilos? Ok. Ok. Na Então, verdade, eu não lembro muito bem da aritmética do computador, mas talvez eu não tenha prestado atenção. se quiser, a gente volta aqui também. É possível, a gente faz uma volta aqui no terceiro bimestre inteiro, tá vendo? Volta a falar um pouquinho sobre aritmética para a gente dar uma engatada melhor nisso aí, tá bom? Pode ser? Então eu volto no capítulo 7, no tópico 7. Beleza. Então, perfeito. Aí eu criei aqui o do Google, né, no Classroom, a nossa disciplina, Arquitetura e Organização de Computadores, segundo ano. Como eu falei, eu recebi agora há pouco, né, essa contextualização esse plano de ensino, então eu não sabia até 40 minutos atrás onde a disciplina estava parada. Então, para não perder a semana, a gente começar aí, até para não pegar tão pesada a coisa, eu resolvi deixar o material, tá? Esse material fala sobre arquitetura de supercomputadores, né? O que são supercomputadores? São máquinas com poder de processamento muito superior, tá? Aquelas máquinas que a gente comumente utiliza. Vou até abrir um dos artigos aqui para colocar junto para vocês. Então, hoje, esses supercomputadores, eles estão sendo muito utilizados. O supercomputador não é uma coisa nova, mas também ele tem recebido uma série de atenções, uma série de atenção, vamos assim dizer, devido ao volume de dados que hoje é possível se processar com eles, né? Então a gente vê muito durante a disciplina de arquitetura falar sobre memória, falar sobre processadores, sobre arquitetura, sobre uma série de componentes, né? E a gente acaba muitas vezes se limitando a computadores pessoais. Mas essa não é um computador pessoal ou no máximo aí um servidor, tá? Mas isso não é uma realidade de mercado, né? É muito comum que o cientista aí também tenha que lidar com outros tipos de arquitetura, e uma delas aí é a arquitetura de supercomputadores. Então, os supercomputadores, né, como eles são chamados aí, são máquinas grandes, tanto em poder de processamento, quanto em tamanho de hardware, em número de elementos, enfim, tudo isso que são usados muitas vezes em laboratórios de pesquisa científica, ou outros tipos de empresa, para processar dados de volumes, vamos dizer assim, dados sobre vários aspectos, várias necessidades, em grandes volumes, no qual são necessários um poder de processamento acima do normal. Tá? O que difere? Né? O que entra a questão dos supercomputadores, né, dentro do conceito da nossa disciplina de arquitetura de computadores? A gente sempre fala de CPU, de GPU, tá? De memória, de megabytes, gigabytes, etc. e tal. Mas o que acontece é que esses computadores trabalham com valores um pouco acima, um pouco não, bastante. Esse computador que está aqui no vídeo, que eu estou mostrando para vocês, ele chama Titan. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, tá? Está no local lá onde ele roda. Ele fica no estado do Tennessee, e ele tem um poder de processamento de 20 petaflops. É algo em torno de 20 quintilhões de operações por ponto flutuante por segundo. Então é um
poder de processamento muito maior do que qualquer computador pessoal, qualquer computador servidor e etc. e tal. Ele tem um conjunto de processadores, de núcleos, deixa eu achar aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de núcleos de CPU, de processador que ele tem. Só para vocês terem uma ideia. 299.008 núcleos, tá? De CPU. Então aí já vem uma das características que eu quero que vocês se atentem na análise desse artigo. É um volume uma quantidade de CPU muito grande. O cara fala, pô, tenho dual core, quad core, octa core, beleza. E eles estão trabalhando na faixa de quase 300 mil CPUs. E em torno aí de 18.688 nós, entendeu? Desses processadores, né? O XK7, o Cray XK7, tal, e com GPU NVIDIA Tesla K20, né? E o que tem uma coisa interessante desses computadores, né? O que eles processam? Por que existe esse tipo de situação? Eles processam, aqui alguns exemplos de processamentos que são feitos nesse laboratório. Esse laboratório chama Oak Ridge, tá? O berço da bomba atômica. E o que são utilizados esses computadores? Né? Eles são utilizados para processar dados científicos, tá? Combustão, mudança climática, efeitos de terremoto, comportamentos. Então, você imagina vou dar um exemplo de uma situação que eu participei, né, que eu achei muito bacana. Você escolhe um local no mapa, mapas Google da vida, tá? Uma localização X, e aponta que aquela localização aconteceu, por exemplo, um terremoto de tantos graus na escala Richter lá. Ele consegue calcular, né, dentro daquele algoritmo dele, qual que vai ser o comportamento, até onde esse terremoto vai impactar, como que cada cidade vai ser impactada, como que um rio vai mudar seu nível. Então, assim, ele consegue fazer cálculos de amplitude muito grande. Tá? E ele utiliza dos conceitos que a gente discute dentro da disciplina de arquitetura de computadores. Só que numa proporção um pouco maior. Uma proporção um pouco mais... em números muito mais altos, né? Então ele tem, os supercomputadores hoje tem, por exemplo, um dos desafios, né, dos supercomputadores, que é o consumo de energia, tá? E aqui ele tem uma situação que hoje já é uma pesquisa mais antiga, um trabalho mais antigo, tá, envolvendo organização e arquitetura, que é a combinação de grandes volumes de GPU e CPU. Então a gente vai ver nas próximas aulas sobre instruções de máquina, né? O que são instruções de máquina. Então, como que esse computador Titan ele trabalha, né? O computador Titan ele usa as CPUs para fazer cálculos pequenos, tá? Executar instruções, digamos, leves. O que é uma instrução leve? É uma operação de soma, uma operação de subtração, talvez uma movimentação, alguma coisa nesse sentido. E todo trabalho mais pesado, aquelas instruções mais complexas, o Titan disponibiliza ele faz pelas GPUs. Por que eles trabalham nesse aspecto? Não muda muito a ideia do GPU que a gente usa hoje, talvez, para um jogo. Mas o que muda nisso aí? Trazendo os cálculos menores para a CPU, para o processador tradicional, ele reduz, digamos, o consumo de energia, ele reduz, então, a emissão de calor. Por quê? Porque como a CPU faz processos mais simples, ela é menos exigida. A partir do momento que você coloca a CPU para fazer processos muito mais complexos, ela passa a ser mais exigida e ela passa a ter aí maior consumo de energia, maior consumo de calor. E os processos mais complexos, que podem ter relação com processamento gráfico ou não, são realizados, então, dentro da GPU, que é a GPU, vamos dizer assim, o conceito da GPU é o mesmo da GPU que a gente vê, de jogos, enfim. Então, esses cálculos mais complexos são mandados para essa GPU, porque a GPU tem menor consumo de energia e consegue lidar melhor com essas tarefas mais pesadas, né? Essas tarefas mais complexas. Então, isso são um estilo de trabalho, né, que supercomputadores aí estão adotando. Com isso, eles conseguem diminuir o consumo de energia, eles conseguem diminuir temperatura, enfim, vários aspectos dentro
da organização e da arquitetura desses supercomputadores. Então, para essa semana, né, pegar um tema mais genérico dessa situação de arquitetura, eu deixei esses artigos, tá? Aqui no Google Classroom, já passei para vocês o link para se inscreverem, e deixei também aqui, são 3 artigos, tá? Dei uma lida neles, alguns artigos estão em inglês, eu uso bastante, tá? Artigo em inglês, então, nem que for para chamar no Google Tradutor aí, mas vocês vão ter que se virar. E aqui tem uma listinha de exercícios, tá? Para vocês poderem aí, então, trabalhar com eles, tá? Poder responder, são 10 questõezinhas bem simples, que a gente vai estar corrigindo elas no final, no começo da próxima aula, então, tá? Então, o assunto que foi hoje, né, em cima disso aí, vamos dizer assim, vai ser uma aula bem mais curta hoje, porque eu vamos dizer assim, não tinha preparado algo mais completo, né, então foi mais uma forma de trabalhar essa parte de supercomputadores. Esse Titan, Mariana, você está com o microfone aberto, quer perguntar alguma coisinha? Eu tô. Eu acho que o formulário, ele não tá público, então... Porque eu Não está tentar... público? Então vamos resolver isso já. O que ele está acontecendo? Às vezes eu esqueço, viu, de colocar ele público aí, aquela coisa, só dá aquele grito. Realmente, ó. Pouca vergonha. Não, tá, agora está público. Aqui não é possível orientar o quê? Agora deve estar público. Faça um teste aí, tá? Ok. Deu certo? Beleza. Então, assim, esse computador, né, que eu apresentei para vocês, o Titan, ele, se eu não me engano, ele é o terceiro do mundo. Acho que segundo ou terceiro do mundo, ele não é o maior ainda. Ele está na faixa de 20 petaflops. O objetivo do pessoal lá é chegar a 27 petaflops, ou seja, 27 quintilhões de operações de ponto flutuante por segundo. É coisa, né? É processamento para sobrar. Eles têm um outro computador lá, que é o Jaguar, tá? Mas já é uma máquina, digamos, um pouco mais atrasada. No Brasil tem supercomputadores? Temos o Santos Dumont. Olha que nome legal para o supercomputador, né? Santos Dumont. Ele fica no laboratório, confesso que tem que dar uma pesquisada depois a respeito dele, mas infelizmente, algum tempo atrás, ele precisou inclusive ser desligado porque o laboratório não tinha pago a conta de energia. Vergonha, mas infelizmente é assim que eles funcionam. Mas o foco maior de todos os artigos que eu coloquei é essa combinação de trabalho CPU e GPU, tá, que os supercomputadores têm feito como mecanismo para acelerar e para melhorar, não só acelerar, tá? Acelerar, como diz, não só melhorar a velocidade, mas melhorar de forma geral o desempenho do supercomputador, questão de consumo de energia, otimização e tudo mais. Que desafio que esse pessoal traz? Que desafio que esses computadores trazem para o pessoal de ciência da computação? Bem, a gente cria muito dessas tecnologias, programas, paralelismo. Esses computadores funcionam com altíssimo grau de paralelismo de execução, e então ele acaba tendo que lidar aí com situações diferentes de programação, de armazenamento de dados. Por exemplo, esses computadores não têm HDs, eles têm ambientes de storage, né, que são como fosse ambientes com muitos HDs lá para armazenamento. Então, lidar com otimização de paralelismo, quanto que essas instruções podem ser executadas em paralelo, realmente para melhorar o desempenho, não ser somente concorrente, tá? E dentre outros itens deles. Então, vocês podem ter supercomputadores como o Titan, como o Santos Dumont, como o Pleiades, que é da NASA, um supercomputador da NASA também, enfim, nesse sentido. Então, a missão de vocês, né, para essa semana vai ser a análise desses 3 artigos que estão aqui, tá? E a resolução desse questionário, um questionário até bem simples, mas que eu gostaria que vocês resolvessem e fizessem análise do artigo. A partir da próxima semana, então, eu volto, né, com o conteúdo a partir de aritmética do computador, certo? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer, ou da matéria, ou sobre a minha pessoa, ou conteúdo, qualquer coisa nesse sentido, pode ficar absolutamente à vontade.
Nada? Como sabe? Vocês estão aí ainda? Professor, eu não estava aqui quando o professor se apresentou. Se o professor pudesse apresentar de novo, professor Oi? formado. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu não estava aqui quando o professor se apresentou. Opa, não por isso. Apresentar. Não por isso. Até dar uma arrumada na minha camiseta aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, né, voltando à apresentação, para quem não estava ali, meu nome é Thiago Adriano Colete. Eu fui nomeado, né, professor efetivo, concursado na Unespar na semana passada. Eu ingressei na Unespar em virtude de um concurso que eu fiz em 2015, tá, qual eu estava até sem fé nesse concurso, achei que não aconteceria mais, tal, não iria nomear, e no dia 3 de setembro eu tive uma amostra grátis de infarto ao receber ali a notícia de que eu havia sido nomeado pela Unespar. Eu estou ainda, né, como docente da UEMP, aqui em Bandeirantes, também no Paraná, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que tem o curso também de Ciência da Computação e Licenciatura de Computação. Aí eu estava como integral aqui, só que aqui como professor CRES, né, que é uma situação que a Unespar tem bastante também, são os professores contratados, né, então agora eu estou diminuindo minha carga horária aqui, para ir ministrar, trabalhar aí na Unespar como professor efetivo, como professor concursado. Minha área no caso do concurso, foi arquitetura de computadores e circuitos, sistemas digitais, né, circuitos digitais, assumi essas matérias. Em relação à minha formação, eu sou formado na área de ciência da computação, tenho mestrado mestrado em área de ciência da computação também, em sistemas de informação, doutorado em engenharia elétrica. Eu trabalho bastante com a parte de interface humano-computador, que tem um outro professor aí da Unespar também que trabalha, que é o Williamson, né, acho que é assim o nome dele, e toda essa parte de arquitetura, internet das coisas, tal, é do meu interesse também. Eu confesso que eu ainda estou assimilando um pouco essa nomeação, porque as coisas aconteceram extremamente rápidas, tá? Então fui pego aí literalmente de surpresa, no contrapé mesmo da situação. Então eu ainda estou me acostumando, mas eu pretendo trabalhar com projetos de pesquisa, pedir bolsas quando tiver disponibilidade, tá? E daí, como vocês são segundo ano, eu acredito que a gente vai ter bastante possibilidade aí de estar trabalhando junto, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Ó, aqui qualquer coisa, ó. Desculpe aí, vem aqui. A gente teve a participação especial da minha pequenininha aqui, ó. Tá? Às vezes ela chegou meio por último. Aqui veio buscar o meu celular, tá? A criançada aí veio buscar o meu celular para assistir Patrulha Canina. Faz parte de você dar aula em casa, tá? E ter uma pequenininha aqui, tá? Professor, então, assim, Oi, pois não. Na área de atuação do professor, o professor assim, já trabalhou com desenvolvendo sistema, alguma coisa assim, circuitos digitais, que é a área que o professor dá aula, arquitetura de computadores? Bem, arquitetura de computadores e circuitos digitais, eu dou aula disso já faz um tempinho, principalmente arquitetura de computadores, estou desde 2010 com a disciplina, tá? Circuitos digitais não há muito tempo, profissionalmente com projetos de circuitos não, tá? Mas a parte acadêmica mesmo, de aula, tá? De arquitetura de computadores também. Minha área maior de atuação realmente é na parte profissional. Eu sou proprietário de uma software house, eu tenho uma empresa de software, tá? É uma super empresa em que nós somos em 3 pessoas, eu, a minha esposa e um funcionário, tá? Até ele brinca que ele é o único que não manda, tá, na empresa. A gente tem uma empresa de desenvolvimento de software na minha casa, no meu caso, eu na minha casa, funcionário na casa dele, a gente trabalha de home office já faz aí, acho que 4 anos que a gente está trabalhando só como home office. Tá, então, a arquitetura de computador, eu já ministro essa disciplina há muito tempo, tá? Já tenho uma boa bagagem dele, sistemas digitais também, mas nunca trabalhei com projetos, dentro de, vamos dizer assim, numa empresa com projetos de circuitos, não. Nunca cheguei efetivamente a trabalhar, tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, Pedro. Isso mesmo. Tá? Mas dou conta do recado, sim, sobrevivo. Tá? Podem ficar tranquilos aí. Ok? Mais alguma pergunta? Parabéns aí, né, professor, por passar. Obrigado. Realmente
não estava muito mais esperando esse concurso, não. Foi bem legal a notícia aí. Certo? Então, brigadão mesmo. Zé Augusto? Opa, depois por mais que teve tempo ruim, né, professor? Pelo menos no meio da pandemia o senhor foi chamado. Verdade, isso aí, esse era um dos motivos que me desanimava, entendeu? Eu não acreditava na nomeação nesse momento, questão da pandemia, né? Aí o concurso venceu, chamou, como diria, por que não? Poxa, por que não? Por que Professor, não? Melhor o senhor ainda. reside em Bandeirantes? Atualmente estou residindo em Bandeirantes. Sim. Certo? Não sei se vocês conhecem a mega metrópole aqui. Tá? É muito longe daqui, professor? São 160 quilômetros. Não. É longinho, tá? Inclusive, esse ano eu não pretendo, vamos dizer, me mudar, até porque não vai ter presencial mais esse ano, pelo que eu sei, né? Isso. Mas assim que voltar às aulas presenciais, eu vou realmente me mudar para Apucarana, que não tem condições, são 2 horas e meia de carro, não tem como ficar no ritmo de ir e voltar todos os dias, né? Então, eu vou, como diz, vou ter que providenciar uma mudança para isso aí. Mas atualmente estou residindo em Bandeirantes, não é minha cidade ainda. Minha cidade vamos dizer que eu tenho residência fixa, lá é a cidade chamada Ibaiti, não sei se alguém ouviu falar, tá? Fica mais longe ainda, mas como eu estou trabalhando na UEMP aqui já faz um bom tempo, tenho aprovação no concurso aqui também, mas sabe Deus se um dia vai sair, então eu estava residindo aqui, mas ano que vem eu devo estar em Apucarana. Se Deus quiser passar essa pandemia, não tiver mais pandemia, a gente pode marcar churrasco, tomar cerveja, esse tipo de coisa. Que é outra metrópole também, hein, professor? Ah, mas maior que aqui, velho. Maior que aqui. Pô, e Bandeirantes, Bandeirantes cidade de primeira, cara. Você engatou segunda, saiu fora. Não tem como. Só tem uma placa, de um lado é seja bem-vindo, do outro é vote sempre. Então, tem muita cidade que tem 20 e poucos mil habitantes. Só tem 2 coisas aqui que tem muito em Bandeirantes, é Covid e dengue. Eu sei de um monte aqui. Agora, isso é uma cidade pequena. Tem a UEMP, uma baita uma faculdade e tal, atraiu bastante gente de fora, mas é uma cidade pequena. Visto de Apucarana, pra mim Apucarana é mega metrópole, cara. Eu fui aí outro dia, encantado, tem mais de 2 prédios na cidade. É um negócio um pouco mais, assim, pegado, né? Legal, cidadão. Entendeu? E pelo que eu vi dos números de WhatsApp, a galera é bem esparramada. Tem gente pelo jeito do estado de São Paulo, tudo aí, né? De onde que vocês são? Qualquer coisa, manda no chat aí, quem não quiser falar. De onde que vocês são aí? Onde você é, Zé? Onde você se esconde aí? Eu sou daqui de Apucarana mesmo, professor. Nasci e criado aqui no saudoso João Paulo. Eu não conheço nada aí. Quando o senhor vier pra cá, o senhor vai ouvir falar. Ah, Maria. Mariana? Eu sou de Americana, interior de São Paulo. Americana, conheço. Mas você vai ver, Apucarana, ó, é pequenininho, mas a gente surpreende, né? Né? Não, então, gente, para vocês já falam americano pequenininho. Para mim, americano já americano não, Apucarana. Já é mega metrópole. Americano, para mim, é Nova York, entendeu? É uma mega cidade. Junto ali com Santa Bárbara do Oeste, pega a beiradinha de Campinas ali, show de bola. Entendeu? Show de bola, cidadão, entendeu? Agora aqui no Paraná as cidades são menores. Depois eu vou ficar conhecendo os bairros aí. Até agora a única coisa que eu fui em Apucarana foi na Unespar, no centro ali que eu fiquei no hotel um dia, e que a gente foi comer um churrasco no dia da nomeação lá na churrascaria Amigão, lá no Brete, lá no Amigão, nessa churrascaria. Isso, vou pagar esse churrasco 6 meses, cara, tudo bem. Mas ali é um... A minha pegada foi seca, vocês me avisam, tinha ido não. Mas enfim, que eu conheço as pedaços. E ali, eu vim do meio do nada, que é assim, a policial e a rua onde eu moro, que ninguém sabe o nome direito, Arquimedes JBP, ninguém sabe qual é o nome da rua, falando de Arquimedes, ninguém sabe o nome exato, lá no delegacia, o mapa não tem a rua no mapa da delegacia, e é uma rua o GPS, quando instalou o GPS no meu carro, o meu pai, que instalou o GPS.
Essa uma vez, o GPS não tava, mostrava na tela, mas não detectava a entrada, a rua, tipo, tava mostrando o GPS, mas ele não conseguia achar a entrada, tava dando volta O GPS se perdeu. Eu vi essa rua no meio do nada, em Jandai do Sul. É uma rua que aparentemente não existe em Jandai do Sul. Nós morar Arquimedes que não deveria existir. Tá certo. Assim, é a rua que não é uma rua que não existe. Isso é muito bom. Entregador adora isso, né? Entregador, delivery, correio, os caras adoram isso aí. Jandaia do Sul também, mega metrópole. Conheço. Oi, Mariana. Oi? Uma ouvi, dúvida, em fazer prova, você dá mais trabalho. Verdade, critérios de avaliação, vamos lá. O que vocês tinham combinado com o professor? Então, o Maurílio, ele, no começo do Tinha ano... cuidado da 10 para todo mundo. Tá bom. Ele tava dando mais trabalhos, sabe? Uhum. E aí agora a gente ia começar a ter prova, mas aí eu não sei, eu prefiro ter trabalho, não ser o resto da turma. Olha, ser bem sincero para vocês, nesse esquema que a gente tá, eu não sou muito fã de prova, não. Tá? Eu também sou bem mais... Eu também sou muito mais fã de trabalho, tá? Eu acredito que a gente vai ficar aí nos trabalhos e exercícios. Depois eu vou ver o critério de avaliação no sistema, né, como é que tá. Mas eu diria que prova, assim, propriamente dito, não. No princípio, não quero mexer com isso, não. Até porque, eu vou dar prova que jeito pra vocês. Fala pra mim. Não tem. Tá? Professor, a maioria tá dando trabalho, professor. Então, o professor Maurílio que ia dar, mas a maioria tá dando trabalho. Não, eu acredito que eu vou passar trabalho. Aí sim, eu sou um pouco chato com entrega de trabalho, não vou negar para vocês, não. Eu especifico o trabalho muito bem especificado no documento, até que foi pergunta aí, foi comentário de um colega aí, né? Eu especifico bem o trabalho e daí a avaliação vai em cima deles. Prova propriamente dito, não. Presencialmente, não sei. Talvez eu teria uma prova ou outra, mas nesse esquema que a gente está, não. Pode descartar a prova. O que tiver vai ser trabalho. Se tiver algum questionário via Google Form, vocês vão, como disse, vão poder responder aí, colando, consultando. Eu prefiro muito mais trabalho, tá? Eu venho de uma carreira, assim, de uma escola que é muito de aplicar um pouquinho mais as coisas. Então, eu dou muito trabalho no sentido, assim, para que pode ser aplicado, entendeu? O que pode ser usado? Vamos pensar, vamos desenvolver, vamos simular. Talvez a gente não tenha condições, de fato, de fazer simular perfeitamente um processador, uma memória, mas a gente consegue fazer algum trabalhinho para fazer alguma jogada nesse sentido, tá? De simulação, para ajudar a entender. Então, no nosso caso, assim, vão ser trabalhos. Eu vou passando trabalho, vocês vão entregando. Os trabalhos normalmente são uma semana, para entregar uma semana depois da aula. Então, por exemplo, esse questionário que eu coloquei lá é para entregar até segunda-feira que vem. Na segunda-feira tem outro exercício para outra segunda, e assim a coisa vai rodando. Então, não se preocupe com provas, vão ser todos trabalhos. Aí depois eu só vou ver se estabelecer algum tipo de peso para cada trabalho, se é média aritmética. Não sei se vocês têm essa informação para me passar, senão eu vejo depois com o Marcelo. Eu acredito que também seja pelo professor que define a média. Então, aí eu vou ter que ver como que o Maurílio já avaliou vocês para trás, né? Que ele vai colocar a avaliação dele ali até o primeiro e segundo bimestre, e daí eu vou avaliar o terceiro e quarto bimestre. Depois eu vejo com ele certinho, mas não esquente a cabeça com prova, pessoal. Não esquente a cabeça com isso, não. Esquente a cabeça e fazer os trabalhos, digamos, da melhor forma possível. Porque no trabalho, isso eu sou chato, vocês vão chiar um pouquinho depois, tal, mas eu exijo aí que tenha pelo menos um mínimo aí de qualidade de entrega, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, uma situação que aconteceu aqui na UEMP, que até acabou gerando aí uma certa discussão. Passei um trabalho e tal, pessoal entregando, beleza, tal, aí uma pessoa vai lá e entrega uma folha com uma linha. Aí, não vai ser aceito, entendeu? Então, eu espero, vai ter uma especificação mínimo que eu espero dos trabalhos. Só digo isso para vocês. Não, eu sou um pouquinho chato no trabalho, mas vão ser trabalhos. Pode consultar, o que der para fazer em grupo a gente faz em grupo, o que não der faz sozinho, e por aí vai. Beleza? Não, mas os meninos aqui, quando é trabalho, a galera se esforça, professor.
Não, Normalmente, todo mundo. Não, professor. Oi, pode falar. Código, o professor cobra muito? Código ou Não, não? pouca coisa. Não. Ah, Às vezes eu peço algum tipo de simulação, entendeu? Ixi. Uma coisa pequena. Não, simulação 50 pequena. Vamos simular uma aplicação de fazer instrução com 2 operandos. Mas aí é coisa pequena e eu não fico, assim, cobrando o código. Eu quero ver se a pessoa entendeu. Mas são casos e casos. Não se preocupa com isso, tá? Não vou ficar corrigindo, pedindo linguagem de programação específica, nada nessas coisas. Não, ainda mais que essa disciplina não tem nada disso no conteúdo programático dela. Não se preocupe com código comigo. Tá? Mais perguntas, moçada? Tem que simular um avião voando de Brasília ao Nordeste. Talvez um sistema de ter uma arquitetura em tempo real, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Brincando, Eduardo, não vou matar ninguém nesse sentido. Nessa disciplina, não. Talvez em alguma outra, mas nessa não. Mas é pouca coisa, relaxa. Não vou apelar com ninguém, não. Sério mesmo, professor. Não, fica tranquilo, até porque é primeira turma, moçada. Primeira turma, a gente tem que ir devagar, certo? Eu não quero nenhum incidente, ninguém tendo fazer nada, derrubar dos lugares, quebrar minhas coisas quando estiver aí, nada disso. Fica de boa. Relaxa. Como disse, façam os trabalhos bem feitinhos. Mais perguntas, pessoal? Aquela pergunta clássica, né? E os times? Essa sala é o quê? É corintiano, é São Paulino, é palmeirense, tá santista? Aqui é Corinthians. Ixi, Maria do céu. Portuguesa. Portuguesa! Palmeirense, professor. Tá na cara do professor. Oi? Tá na cara do professor. O professor tá triste que o Palmeiras empatou ontem pro Sport. Não, cara, meu time empatou, mas não foi ontem, não. Foi sábado. Foi no São Paulo. São Paulo. Se alguém fizer piadinha sem graça, o bicho pega. Não, professor, São Paulo é um bom time. Libertadores. Assim. Libertadores, né? Até pelo menos a primeira fase, né, vai. São Paulo, cara. Sou sofredor, São Paulino e tal, mas enfim. Mas nada contra os palmeirenses e corintianos, não. No máximo uma prova que vem com nome quando tiver presencial. Nada disso. Brincadeira, não faça essas coisas, não. Não vai ter nada disso aí, não. Daí, na hora de dividir o churrasco, né, os corintianos pagam mais. Sou São Paulino também, então. Então tá bom. Beleza, pessoal. Brincadeiras à parte aí, só pra gente dar uma quebrada no gelo. Mais perguntas, pessoal? Eu acho que por hoje a gente encerra, tá? Hoje foi mais curto, realmente, como já expliquei para vocês. Mas aí na semana que vem aí eu já volto com uma matéria de aritmética do computador. Vou voltar um pouquinho a matéria, tá? Só para pegar o embalo de novo. Falar da unidade lógica aritmética, representação de inteiros e tudo mais. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, pode ser? Beleza. Então, tranquilo. Se não tiverem mais perguntas, tá? É isso, obrigado. Eu me coloco à disposição de vocês, tá? Pelo WhatsApp, vocês têm aí e tal. Quem quiser me chamar no privado, fica à vontade. E-mail, entendeu? Eu quero aí... Estou começando na Unespar agora, eu já sou docente há um tempo, já estou como docente há um tempo, mas começando agora, quero estabelecer aí a melhor relação possível aí com a turma, tá? Então, podem ficar à vontade aí para questionar, para criticar, para falar, não rola perseguição, não rola, como diz, olho torto, nada disso aqui, tá? Vamos trabalhar aí junto, o que eu puder ajudar vocês aí, eu estou à disposição, beleza? É isso, obrigadão mesmo. Valeu, professor. Valeu. Isso. Obrigado, senhor. Obrigado, professor. Que isso, moçada. Até mais. Estão dispensados até segunda-feira, 13h30. Abraço a todo mundo. Excelente professor, semana. obrigado. O senhor também. Tchau.